Boa noite, pessoal. Já deu aí um tempo de aguardo aí, a galera que se atrasou um pouco na sexta-feira. Primeiramente, eu sou o Luiz Morona, sou militante do PSTU aqui de Criciúma. É um prazer estar reunido aí com várias pessoas do Estado, diferentes lutadores, diferentes correntes, diferentes partidos, diferentes lugares de atuação. Hoje a gente vai estar apresentando, lançando o manifesto aqui no estado de Santa Catarina, na necessidade da construção de um polo socialista, uma alternativa revolucionária, um projeto dos trabalhadores, com independência de classe, mantendo a autonomia dos trabalhadores sem se ligar com os patrões, com a burguesia, e na necessidade da nossa classe derrubar para agora o Bolsonaro e o Mourão. E hoje a gente trouxe o Hertz Dias, militante do PSTU, da Secretaria de Negros, do hip hop, do Gira Vermelha, ele aqui já veio algumas vezes em Criciúma. A galera do hip hop hoje não pôde participar aqui de Criciúma, estava com um evento, mas vai estar acompanhando depois a gravação. Hertz, seja bem-vindo, tá? Acho que sua apresentação aí pode fazer a apresentação sua, se apresentar para a galera que não conhece. E como eu coloco, hoje é um dia de muito orgulho que a gente tem que ter, Vários revolucionários, vários revoltados, vários críticos estão aqui hoje para debater. E uma minoria que tem um programa não é mais uma minoria, É uma gama de trabalhadores aí, de lutadores que vai para a luta, sim, para mudar a nossa realidade, para mudar a questão da nossa classe. Então, a ideia da reunião é uma apresentação do Hertz sobre o manifesto e depois a gente abrir aí para as pessoas de diferentes cidades do estado colocarem as suas conjunturas, por que está aqui no polo, por que a necessidade de construir um programa de independência, uma alternativa socialista e revolucionária no Brasil e no mundo, tá bom? Então, passo a palavra para o Hertz. Fique à vontade, Hertz. Te aviso aí a cada 5 minutos, tá bom? Pode ser pelo chat ou que eu mostre a folhinha. Não, cara, avisa com 10, depois com 15, tá? Beleza, então, tá bom? Beleza, pessoal? Primeiramente, aí, boa noite aí, tá? Queria agradecer muito ao convite aí, parabenizar as camaradas aí, as camaradas também de Santa Catarina por estar tomando essa iniciativa desse bate-papo aqui, vai ser muito bacana entre a gente, sobre a necessidade da construção de polo socialista revolucionário aí, que teve uma plenária de lançamento público nacional na última quinta-feira. Então, para mim é uma satisfação enorme, tá? E também queria, eu acho que deve ser professor, também sou professor. Hoje é o nosso dia, uma categoria aí que sofre pra caramba, quase 40% da categoria na América Latina padece de uma doença chamada síndrome de Burnout, que o INSS não reconhece como doença porque teria que afastar praticamente todos esses trabalhadores aí. Mas, ao mesmo tempo, também é uma categoria que tem lutado muito no último período, tá? Uma categoria que mais tem lutado, tem feito greve aí em todos os governos aí, passando por Dilma, Temer, Bolsonaro, enfrentando os governos estaduais e governos municipais também. E eu, que também sou militante do hip hop, do grupo Gira Vermelha, além da Secretaria de Negros e Negras do PSTU, na verdade eu abandonei a escola com 16 anos de idade, e o rap, o hip hop fez eu voltar a estudar, concluí meu ensino médio com 26 anos, cheguei na faculdade com 27, hoje sou formado em História, hoje sou professor, devo muito ao hip hop. Em relação ao tema, é muito importante, eu acho que a gente tem que ter a dimensão do momento que a gente está vivendo e das responsabilidades que está colocado sobre as nossas costas, sobre a costa da nossa classe e, em particular, dos revolucionários, que essa é a proposta da construção do polo socialista e revolucionário. Todo mundo está percebendo aí que a gente está vivendo uma crise, que é a maior crise da história do capitalismo desde 1917, atravessada aí por uma crise pandêmica,
Então, já são aproximadamente aí 4,5 milhões de pessoas que perderam suas vidas no mundo para a Covid-19, né? Mas esse número aí é extremamente subnotificado. Alguns países já estão mais ou menos controlando, mas quase 70% dos países não conseguiu vacinar nem 5% da população. É o caso da maioria dos países da África, o que demonstra aí que, na verdade, a vacinação vai ser para os países imperialistas ou para os países que, mesmo sendo dominados, mas que têm uma economia forte, importante, como é o caso do Brasil. A maioria vai ser imunização de rebanho mesmo. A política do Bolsonaro é a política que o imperialismo está aplicando aí para os países mais pobres aí, é deixar contaminar, independente da quantidade que morra, para que as pessoas possam ir adquirindo imunidade com a contaminação. Então, é uma situação extremamente drástica, né? E o nosso país, o Brasil, aí já chegou a casa aí de 600 mil mortos, também contando, sem contar a subnotificação, né? Com a subnotificação aí, aproximadamente 800 mil pessoas, mais ou menos, perderam suas vidas no país. O Brasil tem, salvo engano, 3% da população mundial, mas aproximadamente 15% dos mortos por Covid-19, né? Tá aqui no nosso país, que é resultado de uma política consciente do governo Bolsonaro. Não é que o governo Bolsonaro não teve plano. Na verdade, o plano dele foi esse plano de imunização de rebanho, isso já está demonstrado. Teve um estudo que aconteceu, que foi feito por pesquisadores aí da USP, e que mostra aí, pegando decretos, leis, discursos, portarias, demonstra que todo o projeto, todo o plano do Bolsonaro foi justamente de boicotar a vacinação e impor aí a imunidade do país, boicotar qualquer medida de distanciamento social ou de prevenção à Covid-19. Esse elemento aí do genocídio da nossa classe, porque a maioria que está morrendo é da nossa classe, eu acho que já seria o mínimo para que a gente pudesse, para que as grandes organizações do nosso país estivessem num patamar superior para tentar derrubar esse governo. Eu acho que o nível de adaptação das organizações à democracia burguesa, ao capitalismo, ele é tão grande que a gente não consegue, que eles não conseguem mais ter sequer uma sensibilidade em relação à vida, que era algo, por exemplo, que os bolcheviques preservavam muito. Os velórios que os bolcheviques faziam na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial eram verdadeiros atos políticos, dada a importância que eles davam para os mortos, para os seus soldados, que também eram camponeses, que também eram operários. Então, esse é um elemento importante aí que a gente tem que valorizar muito, né? Até porque nossa classe tem lutado também muito aí no último período, no que pese o medo de perder o emprego, o que pese a contradição que tem a Covid-19, ao mesmo tempo que ela escancara as profundas desigualdades do nosso país, ela também coloca uma trava no processo de mobilização. Mas, independente de tudo isso, a principal trava para que a classe trabalhadora não tenha ainda se livrado desse governo genocida, racista, misógino, anti-indígena do Bolsonaro tem a ver com as grandes direções aí que estão à frente da classe trabalhadora em nosso país. Mas tem, na nossa opinião, tem algumas mudanças importantes que estão acontecendo agora no último período, e esse polo socialista e revolucionário, ele vem num momento importante da luta de classe para o nosso país, extremamente importante. O Brasil atingiu aí a média de 100 milhões de vacinados, já é quase metade da população. Lembrando que, com o Bolsonaro, com a política negacionista de Bolsonaro e esse plano aí de imunização de rebanho, aí nós poderíamos ter salvo aí aproximadamente 400 mil vidas em nosso país. Mas esse processo de 50% aí que nós estamos chegando já de imunizados em nosso país, e com o fato da burguesia tá abrindo tudo, mas na verdade teve gente que nunca nem parou, né? Teve gente que está atrapalhando o tempo todo. Mas isso coloca um elemento importante, né? Que é essa trava que tinha em relação aos processos de mobilização, ela pode dar um salto. Não quer dizer que vai ter explosão social mais à frente, mas porque tem um outro elemento por trás disso também.
que pode levar a classe a se lançar mais às lutas, que tem a ver com a carestia, que tem a ver com o desemprego, que tem a ver com a fome. Então, durante o período de pico da pandemia, muita gente da classe, muita gente da periferia dizia o seguinte: entre morrer de coronavírus, de Covid-19 e morrer de fome, eu prefiro morrer de Covid-19. Vou atrás do pão para botar na boca dos filhos, da família, etc. Né? Esse era o discurso. Mas os caras estão abrindo tudo. Né? E mesmo assim, 20% da população brasileira está passando fome. Assim. É que não tem nenhuma perspectiva de comer. É fome cotidianamente. Aproximadamente 40 milhões de pessoas estão passando fome no nosso país. Insegurança alimentar, mais de 100 milhões de pessoas. Na verdade, já chega a 55% da população brasileira tem dúvida se comer ou não. 55%. Esse é um trauma que é colocado para a criadora. E isso quer dizer que sejam apenas os que estão desempregados, que já passa da casa, os subempregados que passam da casa de 70 milhões de pessoas. Mas também tem gente que está empregada e que não consegue arcar com as contas, não consegue se alimentar direito, porque o preço dos alimentos, todo mundo está acompanhando, está lá em cima, gás 110 pau, 115, em alguns lugares chegam a 120 até 130 reais. Gasolina está o preço que está. Tem gente que está trocando o carro pela moto ou a moto pela bicicleta porque não tem como pagar a gasolina no preço que está. Então, está algo insuportável. Eu mesmo estou vendo isso, porque você ter contato com os dados já é algo custoso, aterrorizador. Imagina quando você ter contato com as pessoas que estão vivendo assim. Lá na escola são vários. Eu estou fazendo um projeto com os alunos do segundo ano para fazer pesquisa com os alunos do terceiro e do primeiro, para tentar identificar, ligar para as famílias, para identificar qual a causa da evasão escolar justo no último ano, que é o terceiro ano. E os moleques estão dando a resposta de que é porque está tentando, os meninos estão trabalhando para tentar ajudar a família. Porque é quem está mais próximo de uma idade produtiva. É justamente o terceiro ano que está abandonando a escola. Em função desse drama que a classe está vivendo nesse momento. E a gente tem que entender para onde que isso vai aqui. Tem uma greve que está acontecendo agora, importante, da classe operária, de um setor organizado da classe, em São Caetano, que é da GM, acho que vocês estão acompanhando. E rebelião contra a justiça e rebelião contra a direção do sindicato. Aproximadamente 70% aí votaram a favor da greve. E é uma classe operária jovem. Atenção, o salário, em média, desses operários mais novos, 1.400 pau. 1.400 pau. Uma das mais ricas do mundo. Os caras fazem 900 carros por dia. Carro de 130 mil reais. A greve é por quê? É para defender um vale de alimentação de 300 reais. Então, isso tem a ver com esse debate que a gente está falando da carestia. Os caras enfrentaram a direção, enfrentaram a justiça. Não é comum a classe operária, os trabalhadores de maneira geral, numa situação dessa, de instabilidade no emprego, está enfrentando a justiça. Os caras enfrentaram a justiça. Porque 1.400 pau não tem como o cara pagar aluguel, que cresceu aí em torno, teve um aumento aí de 31%. O gás, a comida, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Tem cara que está desligando a internet aqui e está dividindo com o vizinho. Tem cara que está fazendo, tem famílias que estão fazendo isso com a luz, com a água, porque não dá para suportar. É algo insuportável. Então, aquele caso que está acontecendo lá em São Caetano é a expressão disso, mas também o que aconteceu em Campinas, da MRV, salvo engano, que é uma das maiores imobiliárias da América Latina. Entendeu? É PLR, de R$30 a R$390. Sabe? Os caras bilionários estão pagando isso. Teve uma greve também histórica. Teve agora também a luta dos indígenas em Brasília contra o novo marco regulatório. 10 minutos. E foi um dos maiores movimentos que teve recentemente.
Aqui no Maranhão também, que é estratégico para o agronegócio, os indígenas e os quilombolas e os camponeses vão estar fazendo uma reunião agora no final do ano, inclusive convidaram a gente, porque não estão suportando, é muito ataque. Um movimento aqui, que é o do Fones e Reis, tiveram e perderam em torno de 4 lideranças em um mês, e aqui é do PCdoB, do Flávio Dino. Então tem ataque a quilombola, ataque a indígena, os caras estão montando, vão fazer uma reunião junto. Então é nesse contexto que está colocada a situação para a gente. É nesse contexto que está colocada a situação para a gente. Um governo de ultradireita que ainda não deu um golpe, porque as condições ainda não estão colocadas para ele, não encontrou ainda as condições, deu um recuo depois do 7, nem do 7, depois do 8. Porque o 7, mais ou menos, demonstraram um pouco poder de força, ainda que não da forma como eles pretendiam. Mas o 8 foi uma merda para o Bolsonaro, deu uma recuada. Mas não uma recuada em relação ao projeto estratégico dele, que é dar um golpe em nosso país. Né? E não é só que a boiada vai passar, a boiada já passou. Uma parte da classe está vivendo na barbárie mesmo. E a gente tem que compreender o que significa passar fome, significa estar desempregado. Tem uns moleques que estão indo conosco para os atos, que são do hip hop, cheio de energia, jovem, 21 anos de idade, não é só um, e que estão mandando mensagem lá no grupo para a gente, falando, ó, a vontade é de morrer. Não morro por causa da minha mãe, o moleque está falando. A gente tem que trocar ideia, ajudar aqui e ali. O pequeno pegou uma grana, está vendendo água. Então, essa é a situação. Né? Uma situação que pode levar a uma polarização social, que já intensifica a polarização social, que não é só da parte daqui da classe. Né? Já que o Bolsonaro está muito desgastado, mas ainda mantém aí 20%, mas do lado de lá também. Porque ainda que seja um governo frágil, é um governo também que está apoiado numa minoria, mas numa minoria organizada, numa minoria armada, em parte da cúpula das Forças Armadas, em milícias, em parte da PM. É um setor praticamente que está monopolizando o debate sobre regime, sobre armamentos, enquanto a parte considerável da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, estão discutindo a eleição de 2022, tentando canalizar tudo para as eleições de 2022. É nesse contexto que nasce a ideia do polo socialista e revolucionário, para que a gente possa discutir com esse setor de vanguarda uma alternativa para a nossa classe, que não seja meramente através das eleições, não que a gente negue a importância que tem do processo de eleição, mas não estamos construindo um polo para isso, estamos construindo um polo para apresentar uma saída que seja socialista, uma saída que seja revolucionária, uma saída que tenha independência de classe, para a nossa classe, que passa necessariamente... Para resolver os problemas de serviços públicos, é necessário suspensão do pagamento da dívida pública. Não tem outro debate em relação a isso. Para resolver os problemas dos quilombolas, dos indígenas, que, inclusive, tem um número de adesão muito grande de indígenas e quilombolas, desses grupos, desses setores do campo muito grande ao polo, porque se é verdade que a gente fala que o Bolsonaro tem uma política de guerra social para a classe trabalhadora na cidade, no campo já tem essa guerra, já vem se estendendo há muito tempo. Então, para isso, a gente vai ter que se enfrentar com o agronegócio. Para isso, a gente vai ter que se enfrentar com o latifúndio. E a Frente Popular está fazendo um processo inverso. É a frente ampla, amplíssima, muito superior à frente ampla que o PT construiu em 2002, muito superior. Muito superior. Enquanto a nossa classe está passando fome, enquanto a nossa classe está desempregada, o Lula está fazendo carta para Luísa Trajano. Entende? Que foi uma das que está entre as mais ricas do país, a segunda mulher mais rica do país, à custa da superexploração da nossa classe, à custa da ditadura militar e agora da reforma do Temer. Então, isso é inconciliável. Inconciliável. Quando o Lula veio aqui no Maranhão, sentou com os quilombolas, com indígenas, com os camponeses, depois foi sentar com o Sarney, com os representantes do agronegócio. Não é essa a alternativa que nós queremos para a nossa classe. Não é essa a alternativa. Não é. Esse é um dos elementos centrais, a independência de classe que tem que ter esse polo. E, para nossa felicidade, a adesão está sendo superior ao que a gente imaginava. O PST é uma das organizações que está tocando, mas não é a única. Existe uma coordenação ainda muito pequena que está tocando e que a grande maioria não são militantes do PSTU. Nós não vamos esconder nosso partido, nós temos muito orgulho de estar à frente de um processo de construção desse. Mas as adesões são muito importantes. Eu acho que vocês acompanharam o lançamento do Polo, que teve na última quinta-feira,
e que chegou o pico de aproximadamente 1.400 pessoas, no que pese o problema do horário que começou. Começou um pouco tarde, terminou quase 11 horas da noite, com aproximadamente 600 a 700 pessoas. Então, teve um impacto importante. Em alguns estados, que é, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, já está se discutindo a formação de coordenações estaduais para discutir a construção do polo. Aqui no Maranhão também, em função da grande adesão que teve de lideranças e também de organizações, a gente também vai discutir na próxima semana a coordenação. Mas é importante ainda que a gente jogue um peso muito grande para alcançar mais pessoas que possam vir. Não é só assinar o manifesto, porque não é um abaixo-assinado, mas é aderir à proposta do manifesto, que é de construção desse polo socialista e revolucionário para o nosso país, com esses setores mais avançados da classe, para que a gente possa ganhar uma parte da nossa classe para isso. Que passa também pela necessidade da gente derrubar o governo Bolsonaro agora. Essa é outra tarefa que nos une também agora. Não estamos aqui fazendo unidade de ação, não é isso. Unidade de ação nós fazemos com todos. Mas aqui é um espaço em que nós queremos estar junto com aqueles que defendem uma alternativa para o país, mas também passa pela derrubada do governo Bolsonaro. Enquanto a alternativa da força da Frente Ampla é a eleição de 2022. Atenção, depois do último ato que nós tivemos agora, se não me engano foi 2 de outubro, a sinalização do próximo ato é por 20 de novembro. 20 de novembro. Possivelmente a última cartada, porque depois vem as festas de fim de ano e o início do próximo ano é a eleição, outubro de 2022. E uma companheira nossa participou da plenária que teve para discutir o 20 de novembro, no momento desse, que a parte mais atacada da classe trabalhadora no país são os negros e as negras pelo governo Bolsonaro. O debate de todas as outras organizações, de acordo com esse informe dessa companheira, era que o 20 de novembro tem que ser o 20 de novembro para discutir cotas. Não tem que discutir o fora Bolsonaro. Não tem que discutir o fora Mourão. Não tem que discutir o enfrentamento à reforma administrativa. É esse que é o mote. Por quê? Porque é o ponto que o PT vai tentar se apoiar para dizer: nós tivemos política para os negros e as negras do nosso país. Olha aí, a maioria nas universidades, independente da forma como foi feito, independente do que significou o ProUni, independente do que significou a forma como foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, esvaziando completamente de seu conteúdo original. É esse a sinalização que eles estão fazendo. Isso não é só um erro, isso é um crime, porque a nossa classe está sendo atacada agora. E não é apenas por governo Bolsonaro, é também porque quem está por trás do Bolsonaro, a classe social que está por trás do Bolsonaro. Tem um grupo de empresários que lucrou muito com a política genocida do Bolsonaro. É o caso aí, vocês estão vendo aí, da Prevent Senior. Em São Paulo, 40% das pessoas que foram internadas e que morreram foi de Covid-19. É quase metade dos internados. Os caras fazendo a política que o Hitler fazia. Está utilizando as pessoas como cobaia. E o nível de degeneração da burguesia brasileira é tão grande que o cara lá, o Luciano da Havan, fez da própria mãe dele uma cobaia para esse povo aí. Mostra o nível de degeneração. Então, também tem a ver com isso. Derrubar o governo Bolsonaro, mas apresentar uma alternativa que significa também uma alternativa de modelo de sociedade. Que é necessário derrubar a burguesia nesse país. Esse é um outro acordo que tem entre nós. Que não é possível resolver os problemas da classe trabalhadora por dentro de um modelo, de um sistema desse que tem no Brasil aí, com os países que produzem mais alimentos. A gente tem aí essa quantidade de pessoas que estão passando fome nas filas dos açougues, e os caras agora deixaram de dar o osso, estão vendendo, os caras estão vendendo os ossos agora. Vendendo, não estão dando o osso para as pessoas que estão passando fome. Vendendo. Não dá para a gente viver num país como esse. Então tem a ver com isso. Qual é o problema da Frente Ampla? Só para concluir. É que o projeto é governar para a burguesia. O Lula e o Bolsonaro não são as mesmas coisas. Eles têm projetos, do ponto de vista do regime, diferente. O PT não defende o fechamento do regime.
O PT não defende ditadura militar, ainda que tenha endurecido o regime no período que teve no governo, e o exemplo foi a aprovação da lei antidroga. Mas eles governam para as mesmas classes. O Bolsonaro se mantém porque o Bolsonaro está conseguindo aplicar o programa, o projeto da parte majoritária da burguesia brasileira, ainda que ela não tenha acordo com o fechamento do regime. E é os mesmos que o PT está discutindo. O Haddad, para concluir, o Haddad, vocês viram aí em São Paulo, uma reunião que aconteceu, salvo engano, foi ontem, com banqueiros, com grandes empresários, etc., inclusive para dar segurança a eles, falou, o PT não é um partido de esquerda. Não somos nós que estamos falando isso, o Haddad falou. O PT não é um partido de esquerda, o PT é um partido de centro. O PT é um partido para administrar a burguesia. O programa da Frente Ampla sequer se propõe a revogar as reformas que Bolsonaro fez, muito pelo contrário, porque o PT também fez as reformas. Então, é nesse sentido que a gente está chamando os companheiros a vir construir o polo, a vir discutir o manifesto conosco e vir construir esse polo para que a gente possa apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para o nosso país. Desculpa ter passado aí, Luiz. Opa, a gente que agradece. Tem um calorzão aqui, cara, calorzão aqui. Parabéns pela apresentação, gente. Agora a ideia é abrir para as falas, né, intervenções, os diferentes lugares que estão participando aqui hoje. Fiquem à vontade para colocar as suas falas, dúvidas, né? Então, as pessoas podem se inscrever ali embaixo, na mãozinha que tem, ou pelo chat também. E se tiver dificuldade aí, pode abrir o microfone que eu vou estar anotando aqui também as pessoas que querem se inscrever para estar colocando aí a sua realidade, o polo, a necessidade, as dúvidas também. E depois das falas, a gente abre para o fechamento do Hertz, tá bom? Então, pessoal, tá aberto aí, fiquem à vontade. Aqui é um espaço aberto e democrático que a gente quer debater um polo socialista, uma alternativa para a nossa realidade, que é muito necessária, porque a gente está vendo aí o desastre que é o capitalismo, o genocídio que a gente está passando mundialmente, e também o desemprego e a fome alta, tá bom? Então, tá aberto, pessoal, podem se inscrever, tá bom? Gabriel, fique à vontade. 5 minutos, tá, Gabriel? Te aviso com 3. Bom, consegue me ouvir? A internet aqui tá meio ruim, certo? Bom, primeiro me apresentar, eu sou Gabriel, falo de Chapecó, aqui do oeste de Santa Catarina, e sou militante da Revolução Brasileira, certo? Também cumprimentar todos os camaradas que eu não cumprimentei no início e parabenizar a fala do Hertz, nós temos fortes acordos. A nossa posição é muito clara. A burguesia brasileira, diante de uma crise capitalista mundial, recorre à solução clássica: aumentar a exploração e a violência sobre a classe trabalhadora. Para isso, cuja expressão são as sucessivas reformas, ela conta com todos os instrumentos. Desde as máquinas eleitorais do MDB ao PSDB, conta com economistas liberais, conta com a cúpula dos militares, conta com as polícias, conta com os monopólios midiáticos, com o aparelho judiciário e policial, com funcionários de alto escalão, certo? Impera uma coesão burguesa no Brasil que é muito forte e que coloca para nós digamos assim, um hibridismo dos partidos políticos. Nas questões centrais, um governo do PT é a mesma coisa que um governo do MDB. E o governo do Dino é a mesma coisa que o governo do Dória. Então, o problema não é uma oposição entre conservadores e ultraliberais. Nas questões da economia e do poder, eles fecham juntos. Entendeu? O elo decisivo para os revolucionários é a falta de uma esquerda radical. Esse é o problema central da conjuntura brasileira. É isso que nos falta. E por isso que o polo vem bem. Os nossos
os nossos adversários conciliadores sempre nos acusam de abstração quando chamamos uma candidatura revolucionária e uma frente dos revolucionários. Bom, é claro, para eles qualquer orientação estratégica é uma abstração. O meu partido, PSOL, sai do seu congresso com uma maioria que quer o diálogo com o PT e que vai entrar numa aventura da Frente Ampla ou da Frente Popular, se a gente usar o vocabulário da Terceira Internacional, que vai cobrar uma derrota política de décadas para nós. Uma frente eleitoral com a direita e com os partidos da esquerda liberal, de Ciro a Lula, vai nos isolar da classe trabalhadora, porque eles praticaram as ocupações militares no Rio de Janeiro, porque praticaram a violência policial sistematicamente, porque em 2015 a Dilma acolheu sem problema nenhum o programa do PSDB. Então, para nós, o elo decisivo é a formação de uma frente de revolucionários. Bom, nos dizem que isso é isolacionismo, mas nós acolhemos isso com muita satisfação. Feliz é o socialista que está isolado da classe dominante dos seus funcionários temporários. A classe trabalhadora hoje no Brasil também está isolada. Não pode contar com grandes partidos. Não pode contar com bancadas. Não conta com a maior central sindical da América Latina. O revolucionário não tem medo nenhum em assumir a solidão, entendeu? Junto com o povo pobre e trabalhador. De tal modo, nós saudamos aqui o Polo, todas as organizações, o PSTU. Certamente vamos seguir conversando, e a unidade dos revolucionários é sem dúvida a tática central para nós. Os conciliadores precisam ter sorte por anos, porque eles precisam acalmar e despolitizar a classe por décadas. Nós temos uma vantagem. Alguns dias de intervenção de massas na política pode reverter os danos de décadas, né? Um dia de inverno e as moscas morrem. Então, de tal modo é isso. Uma boa noite a todos, aos camaradas de São Paulo, da Rússia e daqui de Santa Catarina. Beleza, então, Gabriel, temos gente até de Portugal aí também acompanhando. Seja bem-vindo, Gamenon. E eu passo a palavra aí para o Wanderson Santana. Seja bem-vindo, Wanderson. Está aberto aí para você. 5 minutos, tá bom? Te aviso com 3. Boa noite, camaradas. Sempre bom. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Ok. É sempre bom poder estar no meio de iguais, né? Por mais que tenhamos eventuais diferenças aqui e ali, sempre é alentador, né? Ouvir militantes do movimento negro, operários, intelectuais, petroleiros, no meu caso, professor universitário. Eu acho que as considerações que o companheiro Hertz trouxe aqui acho que estão bem delineadas, né? Eu acho que ele faz uma análise de conjuntura, me parece adequada. Do meu ponto de vista, me apresentando rapidamente, eu sou mineiro, né? Militante do movimento estudantil, né? Entrei na vida consciente naquela transição ali da convergência socialista, para o que depois avançou para o PSTU. Ajudei a fundar o PSTU na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Militei muito tempo ali, além do movimento estudantil, junto aos metalúrgicos da região, os companheiros dos sindicatos Metabase, né, da indústria mineral também. Então, a gente tem essa lembrança desses momentos aí. E o polo hoje, para mim, se configura como algo importante, porque, em que pese esse início lá nos anos 90, né, eu, de certa forma, a partir das muitas experiências que eu tive, acabei rompendo com o PSTU na minha experiência em São Paulo, né? Posteriormente, participei das iniciativas que deram origem ao grupamento Estratégia Revolucionária, que
atualmente se configura no MRT, né? Um grupamento com o qual eu acabei também me separando já faz um tempo. Então, eu sou um homem hoje desorganizado, né? Então, eu tenho a impressão que o fórum ele tem essa característica de o polo, né? Desculpa, tem essa característica de poder eventualmente resgatar pessoas. Eu me sinto de certa forma resgatado por essa experiência do polo e por isso eu a saúdo com bastante entusiasmo. Na minha análise propriamente, eu gostaria de apontar alguns desafios para nós. Eu acho que o nosso companheiro lá do Oeste, o Gabriel, né? Ele tocou num ponto importante, né, que é a falta de uma esquerda radical. Né? Talvez eu iria um pouco mais adiante, talvez até pela minha própria experiência pessoal. Né? Eu acho que a gente precisa assumir, né, enquanto militantes, né, consequentemente, que a gente vive uma crise. Né? A gente fez aqueles cursos de formação ao longo dos anos aí, a crise da Quarta Internacional e tudo mais, né? A crise do trotskismo e tudo mais. A gente precisa assumir que essa esquerda que eu chamo de principista, marxista, vive uma crise orgânica, estrutural muito forte, há muito tempo, não é da agora. Né? Eu acho que o próprio PSTU pode eventualmente avançar para um balanço da sua trajetória. A esquerda que hoje configura o PSOL, a parte do PSOL também, acho que pode fazer um balanço da sua trajetória. Eu acho que isso é um ponto de partida importante para o nosso desafio futuro. Se a gente é revolucionário de fato e quer estruturar um polo capaz de avançar para um partido, né? Nossa tradição marxista-leninista nos joga na direção de um partido. Esse é um ponto nevrálgico para a nossa discussão. Né? E são muitos desafios. Né? A questão eleitoral ela não pode ser, talvez, tratada como a gente vem tratando. Né? A esquerda precisa se apresentar, precisa ter palanques, precisa, né, ter gente nos parlamentos também. É propaganda. Né? Obviamente, nós não vamos fazer isso de qualquer jeito. Mas nós não podemos nos contentar, talvez polemizando com o Gabriel, com esse certo isolamento. Essa é uma angústia que a gente precisa assumir. Né? Eu acho que a gente tem sido pouco competente para romper esse isolamento, né? A fragilidade da classe operária no Brasil e, fundamentalmente, a fragilidade da esquerda. Eu acho que isso é um ponto de partida para a nossa análise aqui. Eu não sei se vai ter uma outra segunda rodada, eventualmente a gente pode tentar ajudar também, mas eu, mais uma vez, saúdo os companheiros pela oportunidade, né, por essa possibilidade de discussão e de conversa entre iguais. Mais uma vez, por mais que a gente tenha eventuais diferenças, é fundamental que a gente tenha a capacidade de superar, né, esse nosso isolamento, superar as nossas culturas, às vezes, bastante sectárias, né, e que a gente avance, de fato, para a construção de um polo. E, por último, eu deixo uma provocação. O companheiro do Maranhão falou de uma reunião, de uma coordenação, apontou essa situação no Rio de Janeiro. Tentemos impulsionar algo nesse sentido também aqui em Santa Catarina. Eu acho que é importante para que o Gabriel da Revolução Brasileira, que eu acho que é um polo importante desse esforço, já deixo essa provocação, mar via PSTU, né, e outros companheiros de outras organizações aqui. Acho que é importante a gente manter essa chama minimamente acesa. Agradeço aí, mais uma vez, pela oportunidade. Desculpa. A gente que agradece aí, Anderson. Muito obrigado aí pela fala. É importante estar com vários companheiros aí com diversas trajetórias de luta aí. Tá bom, gente? Está aberto aí as inscrições e também saudações aí. Quem querer se apresentar, também está aberto, tá? Fique à vontade. Gisele. Te aviso com 3, Gisele. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou militante do PSTU. A gente está iniciando a regional aqui em Tubarão, aqui na região da Muriel, Santa Catarina, e nós vemos com muita felicidade essa ideia de construção de um polo socialista, porque nós vemos que cada vez mais o trabalhador está sendo prejudicado, né? Está sendo cada vez mais explorado pelo capitalismo imperialista, que cada vez mais vai sugando as nossas forças, né, e centralizando todos os recursos na mão de muitos poucos. Então, a gente percebe que essa alternativa socialista é necessária para a gente discutir
a alternativa que seja realmente para nós, para o povo trabalhador, né? Então a gente vai encarar esse desafio de construção desse polo aqui na nossa regional, mesmo que ela seja pequena ainda, a gente está tentando somar forças com o maior número de pessoas, né? Então todo mundo que quiser lutar com a gente, com certeza é muito bem-vindo nessa construção. Esperamos ter bastante sucesso nessa nova empreitada. Era isso, muito obrigada. Obrigado, Gisele. A gente passa a palavra aí para a Elizabeth. Te aviso com 3, Elizabeth. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada devido a problemas aqui, saudando as camaradas. Os camaradas também estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Então, eu sou professora, sou militante do PSTU, estou retornando depois de 1 ano e meio em função da pandemia. Sou mulher negra, sou de axé, sou militante do PSTU, da Conlutas, e agora do Coletivo Unidade nas Lutas. Então, dizer assim, peguei parte da fala, mas vou fazer rapidamente assim, que o polo socialista, nesse momento, ele é de extrema importância para essa reorganização dessas lutas que nós sabemos que os reformistas não chamaram e não estão chamando e não estão colocando peso nessa luta que é derrubar o governo Bolsonaro, Mourão e toda a sua corja, né? Então, não pensar, né? Não pensar que... Nós não pensamos, nós militantes do PSU, a gente não pensa que a saída são as eleições, a gente não pensa que a saída é 2022 com Lula, com Haddad ou com quem quer que seja, né? Então, é derrotar esse governo. E, assim, aí eu questiono um pouco... e penso, né, quero refletir sobre o que o Gabriel falou. O que é uma esquerda radical, sabe, nesse momento? E aí eu penso também, né? Eu penso que uma esquerda radical é não ser reformista, sabe? Porque os partidos que defendem, né, e que se abraçaram com o MDB e com os demais partidos, né, eles também têm esse peso de não ser radical e de ser reformista, né? E penso que nós precisamos dar nomes aos bois, sim. Quem são os reformistas? Quem não defende a alternativa socialista? Quem defende, quem, né? Defendem as eleições nesse momento? E que nós, negras, nós negros, nós estamos vivendo diariamente, nós sabemos na nossa pele o que são os ataques desse governo, né? Porque muitos tombaram nesse país, estão tombando diariamente. As mulheres, as mães, que não têm direito na sua totalidade aos seus filhos na creche, que os alunos negros nas escolas, no chão da escola, estão sentindo todas as dificuldades, que é não ter uma internet, quando, em função da pandemia, tiveram, né, a gente estava em trabalho remoto, então a população negra sabe que é exatamente isso. Então aqui nós estamos, falando do coletivo agora, Unidade nas Lutas, nós estamos vivendo na pele o ataque do governo Bolsonaro e o ataque do governo Moisés aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Na Palhoça nós estamos com ataque ao transporte coletivo. Nós não temos ônibus para chegar ao local de trabalho. Então isso é um ataque de um governo reformista, onde os partidos ditos de esquerda só querem chamar Lula eleição, né? E aí nos jogam nessa condição. Acho que é basicamente isso. 10 minutos. E depois qualquer coisa eu falo mais um pouquinho. Valeu, gente. Beleza, então, gente. Tá aberto aí para as inscrições, tá bom? Não tem ninguém inscrito agora, Mona? Agamenon e depois você, pode ser? Pode ser, pode ser. Fala, H. Sim, abri. Estão me ouvindo já? Sim. Ora, uma boa noite a todos. É uma grande satisfação rever grandes camaradas. Uma saudação especial aí para quem não me conhece, eu sou Agamenon, militei bastante tempo aí nessa região de Santa Catarina, então uma saudação especial aos meus camaradas professores pelo Dia
dos professores, né? Uma saudação a todos os camaradas aí, ao Hertz, aos camaradas que eu já não vejo há tempo, aos novos que eu não conheço. Eu falo aqui de Portugal, milito no partido irmão ao PSTU, que é parte da Liga Internacional dos Trabalhadores, do qual o PSTU brasileiro faz parte. Aqui em Portugal chama-se Em Luta, e é o nome da nossa organização. E é uma satisfação muito grande ver que tem uma alternativa para os setores mais avançados da nossa classe, da juventude, dos movimentos sociais. Está se construindo uma alternativa nesses processos todos, onde tenha um foco, um objetivo, que é uma mudança transformadora da sociedade que a gente vive. Essa pandemia, junto com a crise econômica mundial, ela veio mostrar a falência do sistema capitalista como alternativa, qualquer que seja a forma de tentar reformar esse sistema, está fadado ao fracasso e só serve para jogar mais lenha na fogueira da burguesia, né? Só serve para segurar esse sistema por mais um tempo. E nós temos que dizer claramente para esse setor mais avançado da nossa classe, da juventude, dos setores oprimidos, que a única saída para acabar com essa barbárie, para acabar com esse sofrimento, é acabando com o capitalismo, é construindo uma revolução, e esse polo eu acho que tem essa grande vantagem, né? Que é colocar como alternativa para a classe trabalhadora um questionamento aos processos eleitorais, um questionamento às direções que surgem, desde uns mitos até os salvadores da pátria em geral. Tal. Então, nesse sentido, eu acho que é uma alegria muito grande ver, mesmo que de longe, acompanhar a formação desse polo e torcendo muito para que seja sucesso em todos os momentos. Saudação especial aí a todos vocês, aos meus velhos camaradas aí de partido, que eu tenho saudade bastante. Estou indo aí no final do ano, se alguém quiser me ver, já vamos deixando algumas mensagens por aí. Grande abraço, camarada. Sucesso aí, que o sucesso de vocês é o sucesso da classe trabalhadora daí do Brasil e do mundo inteiro. Muito sucesso aí nessa jornada, nesse próximo período aí. Que as pressões vão ser grandes por todos os lados, né? A pressão do reformismo nesse momento sobre os revolucionários é bastante grande e a gente tem que se preparar com bastante formação, criando coordenações, criando equipes que consigam ser o mais democrática possível para que as pessoas possam participar e se sentir em casa nesse polo que está sendo construído. Um grande abraço, muito sucesso a todos aí. É uma satisfação. Obrigado, Agamenon. Fica aí aberta a fala para o Klaus Mar. Ok, boa noite. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem aí? Um abraço a todos, a todas, a todes. Dizer que é um prazer muito grande estar com todo mundo aqui. Gente que eu não conheço, gente das antigas. Agamenon, por exemplo, que eu não conheço. E é muito bom estar com vocês aqui. Meu nome é Klaus Mar, eu sou operário petroleiro, trabalho na Bacia de Campos. Sou militante do PSTU. E muitos anos aí já de luta, né? Desde 1984, em alguma medida, eu sempre lutei pelo socialismo e pela revolução. Primeira coisa que eu quero dizer em relação ao polo, gente, todos vocês são marxistas, ou leninistas, ou trotskistas, ou alguma coisa parecida com isso, e vocês conhecem as histórias das internacionais, a primeira, a segunda, a terceira, né? O Gabriel já citou a terceira. Gente, essas internacionais todas, elas surgiram, a forma de surgir, né? Não foi Espírito Santo que criou essas internacionais todas, né? Polos como esse que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos começando a fazer aqui, né? Isso aqui é só um começo, né? Esses polos foram
o start, né? Foram o início de todas essas internacionais, da Internacional Vermelha Sindical e outros organismos nacionais, internacionais, etc. e tal. Então, eu acho que o que a gente está fazendo, a primeira coisa que eu quero dizer, o que a gente está fazendo aqui é manter a nossa tradição. É manter a nossa tradição. Acho importante resgatar isso, né? Essa é uma tradição dos marxistas, dos leninistas, dos trotskistas, o que a gente está fazendo com esse polo aqui. E a segunda coisa que eu quero falar é sobre um pouquinho sobre a conjuntura, né? Acho que o Hertz já falou muito bem, concordo com tudo que o Hertz falou, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Eu não sei se vocês viram hoje um colunista burguês, Ascânio Seleme, né, do Globo, ele publicou hoje na coluna dele, né? O PT quer Bolsonaro. Esse é o título da coluna dele. Ele é um burguês, não tem nada a ver conosco. E logo no primeiro parágrafo da coluna dele, ele deixa bem explícito, né, que o PT e Lula não querem derrubar o Bolsonaro, né? E que diz, inclusive, que o impeachment do Bolsonaro trabalha contra os interesses petistas. A gente já vem dizendo mais ou menos isso, não exatamente isso, mas a gente vem dizendo alguma coisa parecida com isso já há alguns meses, já nós estamos falando isso. E agora um colunista burguês fala isso. A verdade é essa, tá? Essa é a verdade. A verdade é que o PT não quer derrubar o Bolsonaro. A campanha nacional fora Bolsonaro sempre costuma largar os balanços dos atos, né? E sugerir os próximos passos da campanha fora Bolsonaro. Isso costuma acontecer 4, 5 dias depois dos atos, né? Pois bem, dessa vez o último ato foi dia 2 do 10, nós estamos em 15 do 10, portanto já passaram 13 dias e ainda não saiu o balanço, e ainda não saiu as sugestões para os próximos atos, né? A impressão que eu tenho, gente, no meu último minuto, mas quero ouvir a opinião das outras pessoas, quero ouvir a opinião do Hertz, inclusive, Hertz, se eu tiver errado, você me corrige, por favor. A impressão que eu tenho é que a primeira grande tarefa desse bloco, desse polo que nós estamos dando início, apenas dando início, a primeira grande tarefa é fazer uma grande luta no dia 20 do 11, né? Somarmos, na verdade unificarmos, é uma luta só, a luta contra o racismo e a luta pela derrubada do Bolsonaro é uma luta só, é apenas a mesma coisa dita de duas formas diferentes. E eu acho que no dia 20 do 11 esse polo tem a responsabilidade de fazer grandes atos pelo fora Bolsonaro, né, e na luta contra o racismo. Uma saudação a todos, um abraço a todos, tá? E estamos juntos na luta, vamos se organizar aí, vamos debater, vamos fazer experiências práticas juntos e vamos construir esse polo. Um abraço. Obrigado, Cosmar. Passo a palavra aí para a Gabriela. Gabriela. Oi, gente. Sou a Gabriela, de Florianópolis, da Palhoça, na verdade. Quero saudar também esse espaço, né, e dizer que esse é só o primeiro de um espaço que precisa crescer e precisa se ampliar. Então, saudar cada um, né, a importância de a gente estar aqui hoje e fazer esse espaço crescer. A necessidade de ter um polo socialista, ela é para além da conjuntura, da pandemia, tá travando um pouco, além das eleições de 2022, polêmica que hoje monopoliza não só a... Oi? Tá travando um pouco aí, tá? Mas é cenário nacional, né? Agora ficou melhor. Palhoça, né? Como eu falei. Tá chovendo muito aqui, gente. Mas, enfim, acho que esse debate, né, que a gente precisa fazer e essa estratégia que a gente está se propondo a construir, ela vai muito para além desses debates e é justamente por isso que ele é tão necessário agora, né? O Hertz falou, né, sobre... nesse momento, né, toda a esquerda brasileira e a direção dos movimentos caminha para um debate que é um debate de manutenção desse sistema capitalista, que está preocupado com o seu poder, com o seu status, né, em se recolocar no poder, é verdade, mas de fundo está preocupado em manter esse sistema funcionando. E aí, quando
extrema-direita monopoliza o debate ideológico e nos empurra para defender até as liberdades democráticas do capitalismo, nos empurra para defender uma democracia que é podre, né? A gente se vê tendo que defender a justiça burguesa, a estrutura da democracia burguesa, coisas que nós temos uma tarefa de conseguir ir além. Então, nesse momento, unificar a esquerda revolucionária e socialista tem um peso muito importante. A gente não vai conseguir hoje derrubar o Bolsonaro, é verdade, a gente não vai conseguir hoje construir uma greve geral no país se a gente não conseguir fazer com que esse debate vá para além das estruturas do capitalismo. A gente consiga dizer que não é uma polêmica eleitoral, é uma polêmica estratégica, e que nesse campo, como falou o Gabriel, né, na primeira fala ali, nesse campo eles estão juntos, estão do mesmo lado, e que a gente precisa apresentar uma outra alternativa. E a esquerda revolucionária só sai desse isolamento, só consegue retomar a disputa ideológica se unificar, se estiver junto, né? Muito para além do debate eleitoral, mas estiver junto de fato para conseguir apresentar essa alternativa ideológica, para conseguir fazer grandes manifestações, para conseguir fazer o chamado da greve geral, mas para conseguir disputar consciência mesmo, né? E mostrar que nesse momento tem que existir de fato uma terceira via, tem que existir de fato uma outra alternativa, uma segunda via, né? Que não é o capitalismo, não vai dar saída, o capitalismo está destruindo o meio ambiente, destruindo o nosso planeta, matando a nossa juventude com o Bolsonaro, com o Lula ou com quem quer que seja. E a gente tem essa tarefa. Então, mais do que nunca, essa tarefa é para agora. Então, é muito importante esse espaço, deixar uma saudação, né, e dizer que cresça, né, que cada um aqui, a gente montando uma estrutura, montando novas plenárias como essa, montando o que for, mas que a gente torne isso, né, algo que a gente consiga fazer crescer e consiga chamar outras organizações, outros ativistas e reunir o máximo de nós que sabem que é preciso fazer alguma coisa, é preciso pôr fim a esse sistema de exploração e opressão, e é preciso apresentar para a juventude, para os trabalhadores, uma outra alternativa. Obrigada, gente. Obrigado, Gabriela. Eu estou inscrito agora. Saudações a todos. Como eu já coloquei no início, eu sou Luiz Morona, sou militante do PSTU Criciúma. Hoje trabalho no IML, no Instituto Geral de Perícia. Construo aqui o Movimento Favela e Movimento e a Oposição Metalúrgica de Criciúma. E é muito importante, né, como o Hertz falou, a necessidade de ter um polo socialista e revolucionário. E a gente sabe que isso não é uma alternativa. Vê se contém no texto, que é a única via. E a única via possível para a gente conquistar a melhora da nossa classe. Enquanto muitos apresentam um programa de se aliar com a burguesia, que a gente sabe que é um fracasso total, a gente tem que sair com muita garra e muita dedicação para mostrar um programa revolucionário e socialista. Apresentar esse polo e apresentar para aquelas trabalhadoras que não é preciso aliança com nenhuma burguesia, que pela história a gente já superou isso na Revolução Russa e muitas revoluções que a classe operária fez a sua própria revolução e coordenou o próprio país. Então, é muito importante que apresente um programa dos de baixo para derrubar os de cima. E a necessidade de agora de derrubar esse governo genocida, esse governo que está atacando e querendo extrair tudo que a classe trabalhadora tem, todo o suor. E como o Hertz falou muito bem, a necessidade de romper com a dívida pública. E para romper a dívida pública, para conquistar o que a gente precisa, é necessário romper com esse sistema, romper com o capitalismo. E o que os outros partidos estão apresentando é um programa rebaixado, um programa de derrota, um programa que vai massacrar essa nova geração de quadros que estão se apresentando para a luta. Essa nova geração de quadros que estão sendo cooptados por um programa de derrota, e é nosso dever sair daqui, porque hoje é o início de uma construção no Brasil inteiro, no nosso estado, para apresentar um programa, porque quando a gente conversa com o pessoal, a galera acha, mas vocês são muito radicais, porque para nós a gente só quer o pão na mesa. Eu coloco que a gente não quer só o pão na mesa, a gente quer a poesia também. A gente quer viver, não só sobreviver. Então, se é radical defender isso, que a gente viva um sistema nosso, dos trabalhadores, que não sofra todo final do mês para pagar as contas, com medo de desemprego,
com medo de perder a nossa casa, com medo de não conseguir pagar aluguel, então nós somos radicais e o nosso polo socialista e revolucionário é muito radical. Essa nossa alternativa, que é a nossa única via contra esse sistema, para apresentar um programa que agora que nós estamos começando, debater com os camaradas do Brasil inteiro, que até convido quem não conseguiu visualizar e ver o lançamento do Polo Nacional, que foi muito bonito, com diversas correntes, diferentes camaradas, diferentes lugares de atuação, tanto do campo, da cidade, de movimento social, movimento popular, todos debatendo a necessidade de ter um programa da classe trabalhadora, que, como o Hertz colocou e o Klausmar colocaram, com independência de classe. É o mínimo que a gente tem que defender. Não se aliar com quem explora a gente, não se aliar com quem quer que a gente perca o nosso salário, fique desempregado, que lucra com a nossa pobreza todo dia. E está lucrando com a nossa morte também. Então, num país tem um genocídio, não só por causa da pandemia, mas um genocídio negro, onde o Brasil que mais mata as LGBTs, que a média de vida das transexuais são em média de 34 anos, e a gente sabe a epidemia de machismo que a gente tem, então a necessidade de acabar com as opressões, a necessidade de acabar com a exploração, a gente tem que apresentar um programa. E esse programa é o que a gente quer começar a debater com esse polo socialista e revolucionário. Um programa que não seja só para as eleições, um programa para armar a classe trabalhadora contra esses impostores que querem ver a nossa derrota. E um programa que comece, já como eu tenho acordo com a fala do Klausmar, na necessidade de derrubar esse governo agora. E convocar a classe trabalhadora para ir para a rua para derrubar. Então, é necessário construir esse polo, e a gente fica muito orgulhoso, né, contra outras correntes que estão vindo, como o Rex colocou, foi muito surpreendente, né, a gama de trabalhadores que estão indignados. Porque, como o Rex colocou, o Haddad foi lá conversar com os maiores gerentes da burguesia brasileira para falar que o Lula não vai ser vingativo, ou seja, a Carta do Povo Brasileiro 2.0, mais rebaixada ainda, e vocês podem ficar tranquilos. Então, a gente tem que ter garra, ter vontade para apresentar um programa. E se isso é ser radical, a gente é radical. Eu falo com muito orgulho, com vários camaradas que estão militando hoje lado a lado, camaradas de outras correntes que querem apresentar uma alternativa para esse país. Então, hoje é o início, a gente já lançou nacional, né, com vários outros camaradas, a construção do polo estadual e a construção dos polos nas cidades para a gente ganhar a massa da classe trabalhadora e apresentar para a massa, os operários, os camponeses, esse programa revolucionário, que vai ser a única alternativa, a única via. O resto é mentira, o resto é enganação, o resto não vai dar certo. E a gente tem que ter orgulho de apresentar isso, tá bom? Então, eu finalizo aqui minha fala, gente, e está aberto aí para outras inscrições, tá bom? Camarada, eu queria falar. Claro, José, pode começar aí. Te aviso com 3 minutos, tá bom? Aqui eu sou o Adelmo, sou aqui de Guarulhos, né? E eu acho que é um debate muito importante, né? Acho que é a reunião de todos aqueles que, de fato, querem construir uma alternativa que não seja uma via eleitoral, né? Que nós sabemos onde que vai dar, e as experiências que a classe já viveu, né? Porque, mais uma vez, a classe está sendo enganada por esses partidos que se diz de esquerda, esses reformistas, e dizer que a alternativa é 2022. Isso é, mais uma vez, enganar a classe trabalhadora. Né? E muitos falam assim, mas a classe trabalhadora, ela não luta, ela não faz nada. Eu, particularmente, tenho 20 quase 30 anos de militância, né? E não é isso. A classe trabalhadora luta. Infelizmente, as direções que nós construímos ao longo dos anos nos traíram. Então, acho que não tem mais alternativa. A classe trabalhadora, ela tem um programa. O problema é que, infelizmente, como diziam nossos velhos teóricos, né, que o problema que nós estamos vivendo é o problema de crise das direções revolucionárias. Então, você pega aqui na América Latina, você pega no mundo inteiro, o povo está lutando. Qual é o problema? O problema é que a alternativa que aparece é a alternativa reformista. Né? Então, acho que é muito importante esse ponto. Né? Para a gente, nós, os revolucionários, esse sim
tem uma alternativa para a classe trabalhadora, apresenta uma alternativa para a classe trabalhadora, que é a revolução, é o não conciliamento de classe. Não dá mais, companheiro. Ou nós, como classe, ou nós, os revolucionários, fazendo toda essa nossa luta para que façamos, de fato, uma revolução no mundo, né, não só no Brasil, mas a começar por aqui, ou nós vamos ficar aí, como diz o ditado, ficar girando o próprio círculo. É uma tarefa que não é pequena, né? Eu acho que é uma tarefa muito grande, mas nós temos condições, sim. E esse polo é importante por isso, né? E, de fato, quem está nesse polo, de fato, quer ter uma alternativa e quer mudar essa sociedade, que não dá mais, está podre, como o companheiro Hertz fala em várias lives que ele participa, e os outros camaradas, né, falaram aqui também. Não tem outra alternativa. Ou a classe nós fazemos uma revolução no mundo, ou o resto é isso aí que os caras estão apontando em 2022, um reformismo. Não há mais espaço para os reformistas, né? Eu acho que é isso. E você pega as entrevistas dos caras, você pega ao longo da pandemia, porque esse povo aí dito de esquerda aí, e esse partido que para mim, no meu ponto de vista, já é um partido burguês como outro qualquer, né? Não adianta a gente estar passando a mão na cabeça, já passou do momento de a gente, nesse sentido, radicalizar mesmo, porque não dá mais. Esses caras aí passaram a pandemia, mais de 600 mil trabalhadores, pobres, negros, periféricos, morreram, e os caras aí ficam aí. Parece que não aconteceu nada, não fala, toda hora é 2022, 2022, não dá mais, camarada. Eu acho que e tudo levar para o parlamento, e você sabe, nós sabemos onde que vai dar. É um espaço que a gente não domina como uma classe, então leva tudo para as instituições. Lá, vocês viram o que aconteceu ontem aqui em São Paulo com o Sampaprev 2, né? Os caras estão destruindo, né, a aposentadoria, ou aumentar a contribuição para a meia dúzia se enriquecer. E as câmaras municipais no Brasil inteiro é ido. Aqui na minha cidade mesmo, tá dando meu tempo, companheiro? 1 minuto ainda, pode deixar que eu te aviso. Então, aí, aqui na minha cidade mesmo, tem uma empresa pública aqui, os caras estão, o governo já privatizou, já vai extinguir, é uma empresa de economia mista. Para vocês terem uma ideia, já tem empresa que já foi licitada, já ganharam. Então, para eles é assim, né? Já vendeu, pronto, acabou, e 4.700 funcionários no olho da rua, setor mais paupérrimo da categoria, e eles não estão nem aí. Então é isso, acho que não dá mais unir os de baixo para derrotar os de cima. Esses logos estão mais do que... Não conciliação de classe. A classe ela é capaz, sim, eu acredito na classe, eu como operário, como trabalhador, e esse polo é isso. Eu acho que é muito importante, né, unir aqueles que de fato estão a fim de fazer e transformar essa sociedade. É uma tarefa grande, mas nos orgulha muito, né, fazer parte da história. E todos nós, ver vocês aí, concluindo, um monte de jovem aí, nessa participação, nessa live e em outras, isso é muito importante. Isso mostra que a minha luta e a luta de muitos camaradas mais antigos vale a pena. Sempre vale a pena lutar. É isso, obrigado pelo espaço. Obrigado, José. Pessoal, tá aberto aí. A ideia é abrir mais 2 intervenções, tá? Tem o Gabriel e o Diego. Gabriel, a gente bota o Diego primeiro, que ele não falou ainda, depois você, tá bom, Gabriel? Fique à vontade, Diego. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Olha só. Então, olha só, primeiro me apresentar, eu sou o Diego, sou de Florianópolis, militei nos anos 90 aí junto com o PSTU, e depois, assim como o Agamenon, virei mais um catarinense expatriado, tá? Eu vim para a Rússia com o mesmo objetivo que o Agamenon foi para Portugal também. E estou me preparando aos pouquinhos para voltar para Florianópolis. Eu estou há muito tempo no Brasil, posso falar uma outra bobagem, tá? Mas queria passar a minha opinião geral aí sobre a questão. O Hertz explicou bem o que é o governo Bolsonaro hoje e o que ele representa, e sempre chama a nossa atenção como é que com um governo desse
um governo desse ainda está de pé. Aliás, é a pergunta mais comum de eu responder aqui para os russos. Porra, como é que esse governo, né, um governo desse, ainda está em pé no Brasil? E a verdade é que a maioria da população brasileira, do povo trabalhador no Brasil, já está contra o governo Bolsonaro. Apesar de estar com 3 anos de governo, mas já estão claramente a maioria contra esse governo. E por que não cai? E acho que o fundamental é aquela expectativa. Tá, mas ano que vem já tem eleição, dá para tirar através da eleição. A gente tem alertado como isso é uma expectativa, uma perspectiva perigosa, porque primeiro que não tem garantia que a gente consiga tirar através das eleições, né? Sempre pode dar alguma coisa errada. Mas a preocupação minha, na verdade, é um pouco outra, porque tem a ver com aquilo que o Hertz colocou na apresentação, que eu gostei muito, aquilo que o Bolsonaro, a força dele talvez não esteja tanto nos 20%, 25% que ele mantém de apoio, mas aquela questão de que o Bolsonaro mantém, como disse o Hertz, o monopólio, de certa maneira, de ser o cara que aparece contra o sistema, ou contra o regime. Então, eu acho que se perguntar para a população quem é da política em geral, é o cara que é contra tudo, é o cara que está contra todos, o cara que quer chutar o balde, esse tipo de coisa, acho que tem uma parcela grande que vê o Bolsonaro ainda nesse sentido. E qual que é a grande preocupação? Digamos que o plano da esquerda reformista, nós vamos tirar o Bolsonaro através das eleições ano que vem, não precisa de impeachment, não precisa de greve geral, não precisa de tudo isso. Mas é que tirar o Bolsonaro do poder através das eleições no ano que vem não é a mesma coisa, não é sinônimo de derrotar o Bolsonaro. Porque vai chegar um novo administrador do capitalismo, digamos algo assim, um governo Lula, Renan Calheiros, Henrique Meirelles, alguma coisa disso. A gente já sabe o que vai ser o resultado disso para os trabalhadores e quem que vai ocupar o espaço de quem que é o contra todos. Existe o risco de um Bolsonaro 2.0 ou alguma outra expressão da ultradireita no Brasil e que daí pode vir a ser algo de fato perigoso no futuro. Então me preocupa isso, essa história do monopólio que o Bolsonaro tem nesse espaço antissistema. E como a esquerda brasileira não consegue ocupar isso, porque a grande maioria dela é reformista. E aí fica aquela dúvida, tá bom, mas e aqueles militantes de esquerda que são de fato socialistas, revolucionários, que não perderam essa expectativa, né? Essa perspectiva, perdão. E aí fica aquela coisa, puxa, mas nós somos muito poucos, o PSTU é pequeno, outras organizações são pequenas, a Revolução Brasileira, outras organizações estão participando, a esquerda do PSOL perdeu a luta interna ali para o Congresso do PSOL, o que sobra? Mas a verdade é que, apesar de que essas organizações que existem na esquerda brasileira serem pequenas, a quantidade de socialistas de verdade que existe no Brasil não é tão pequena, só que estão desorganizados e estão dispersos. E sempre fica aquela dúvida na cabeça, né? Estive conversando com o pessoal da Revolução Socialista, o Nil Dori, que esteve aqui em Moscou, tivemos belas conversas com ele em relação a isso, né? E a gente estava conversando, apesar de uma série de diferenças que a gente tem, mas a gente tem também uma série de acordos políticos. E não sabia como botar isso em ordem, parecia meio sinuca de bico, tipo, bom, não dá para fazer agora, pelo menos no curto prazo, um partido comum, porque tem diferença sobre um monte de coisas, certo? Sobre vários aspectos. Mas tem um grande acordo de não entrar nessa onda lulista que tem que construir uma alternativa revolucionária pela esquerda. E aí como é que faz? Se não dá para construir um partido comum, mas estamos em partidos diferentes, mas tem um acordo na luta contra a onda lulista que tem que construir uma alternativa socialista e revolucionária, o que a gente faz no meio desse caminho? E a minha impressão era que era meio uma sinuca de bico. Aí quando eu vi a proposta do Polo, fiquei bastante empolgado nesse sentido, porque é uma perspectiva no sentido, não sabemos se isso vai dar um partido comum no futuro ou não, não dá para saber isso hoje, mas é uma perspectiva de, respeitando as características, a individualidade, a independência de cada uma dessas organizações, a gente, pelo menos naquilo que a gente tem acordo hoje, certo? De defender a perspectiva revolucionária, socialista, contra a política de conciliação de classes, que a gente possa começar a construir uma opção nesse sentido. E eu comecei a conversar com alguns amigos assim de longe, daqui, certo? Assim, pela internet, por e-mail, por WhatsApp e tal, aí de Santa Catarina, velhos amigos do movimento Brasil, e senti muita simpatia nesse sentido. Um exemplo curioso é que até o meu pai assinou o manifesto do Polo. Então, bom, é isso para dizer, apesar da gente ser pequenininho, mas o Polo me parece que ele dá uma perspectiva nesse sentido, de que agrupamentos que não tinham, talvez antes, e agrupamentos e militantes em separado, individuais, né, independentes,
que não tinham um espaço para poderem se reunir, porque não tinham condições de construir um partido comum, nesse sentido, e o polo talvez responda a essa possibilidade, né? No marco de um processo de aproximação, que não sabemos muito bem até aonde que aponta, certo? Se vai chegar num partido comum ou não, mas que a gente possa ter espaço para trabalhar unificadamente para reconstruir essa perspectiva socialista e revolucionária no Brasil. É isso, pessoal. Obrigado, abração. Grande abraço a todos os conhecidos aí. Beleza, Diego? Muito obrigado aí. Passo a palavra aí para o Gabriel. Está esgotado. Consegue me ouvir? Travou aqui feio meu computador. Beleza, agora conseguimos te ouvir. Assim? Bom, pessoal, vou só responder, dar um posicionamento sobre algumas questões levantadas, dar uma resposta geral, né? Sobre o isolamento, né? Tenho certeza que aqui todo mundo é feito tem gosto pela leitura do Lenin, né? Eu sempre me lembro do... Pessoal, acho que o Gabriel aí deu um problema no PC dele aí, creio que travou, tá? Mais alguém quer se inscrever? A última mesma inscrição aí. Proponho aí a gente aguardar 1 minuto, se o companheiro não voltar, daí Hertz daí que faz o fechamento, ok? Opa, Gabriel. Beleza. Gabriel, Alô? a gente? Eu consigo ver, consegue me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir, tá? 3 minutos a fala de reinscrição, tá bom? Bom, eu vou resumir, porque o meu computador aqui tá uma merda. Eu quero dizer que nesse período da conjuntura brasileira está aberto espaço social para o radicalismo político, tá certo? A extrema-direita aposta sistematicamente nisso, na luta contra a ordem. O voto majoritário dos trabalhadores em 2018 foi num deputado marginal que dizia ser contra tudo, contra todos. O dado mais importante das 2 últimas eleições é o número de abstenções. Então, respondendo ao Wander, certo? Estamos isolados no sentido que eu digo é que não temos nada. Não temos bancada, não temos grandes sindicatos, não temos grandes aparelhos de comunicação, mas há um povo. Há um povo que se deslocou dos partidos tradicionais e que, no último período, tem se alinhado com a crítica contra o sistema. O Congresso, os tribunais, a mídia, as prefeituras, os governadores de estado, nada disso goza de confiança popular. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu estou confiante que uma frente de revolucionários é o meio de se chegar às massas, né? E, por fim, eu quero dizer que eu sempre gosto de conversar com outras organizações e com outros militantes de outros grupos, né? Eu sempre me lembro que o Partido Bolchevique, que tomou o poder em outubro, não era aquele pequeno grupo do Lenin em 1903. Tinha mencheviques de esquerda, tinha o grupo intercantonal do Trotsky. Foi uma fusão de um conjunto de correntes revolucionárias. Então, é sempre um prazer. Eu sempre me sinto satisfeito e feliz com esse tipo de reunião. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, Gabriel. A gente abre aí o Hertz, fazer o fechamento. Hertz, 10 minutos, pode ser, Hertz? Pode ser, Luiz. Já viu com 5, irmão. Pode ir lá. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, eu confesso para vocês que eu estou saindo daqui muito alegre aí com as intervenções de vocês. Eu acho que a perspectiva que tem de construção do polo, no que deve as diferenças, né? A gente ainda tem o debate que a gente vai fazer sobre
subprograma, etc. Mas eu queria pegar aqui um tema que é o seguinte: essa polarização que se manifesta aqui no país, ela é resultado de uma polarização que existe em nível de mundo, inclusive de um processo de reorganização da ultradireita. Acho que esse é um tema importante. Por outro lado, a pressão que a candidatura do Lula, evidentemente, vai exercer sobre as organizações, sobre os setores mais organizados, inclusive sobre a classe que olha para o governo do PT e olha para o governo do Bolsonaro, não entende que os 13 anos do governo do PT, ou pelo menos durante os 8 anos do governo de Lula e o primeiro governo de Dilma, tinha um crescimento econômico que possibilitou com que eles fizessem algumas concessões. Então, olha para lá e fala, pô, esse cara aqui é melhor. Mas não existe uma empolgação da classe assim, em relação ao Lula. Muito menos na juventude. As pessoas estão vestindo camisa do Lula, tá? Então, tem essa diferença aí, que eu acho que em cima disso, muita desconfiança da classe em relação dos que apontam que é importante que o Lula vence, porque, no geral, a consciência da classe ganha para uma sair por dentro do regime. No geral, é isso. O papel dos revolucionários é justamente mostrar o... Mas eu queria chamar de atenção que a ultradireita no Brasil vai ver para ficar esse elemento. É desde, inclusive, do Bolsonaro. Então, construído ali para o Brasil e que teve uma adesão pífia de 17 mil filiados, não conseguiu se copar. Eles conseguiram ficar mais de 100 mil pessoas. Então, não é certo, inclusive, se vai ter no Brasil. E não é certo ficar de eleição quem tem tá? Porque o grupo que está em torno dessa ultradireita é, inclusive, do ponto de vista da relação com os grupos, muito mais perigoso do que o Trump. E olha o que aconteceu depois das eleições dos Estados Unidos com a evasão do Capitólio. Então, o que a Frente Ampla, essas organizações estão fazendo com a classe trabalhadora é um crime, porque sequer abre o debate sobre a necessidade da classe organizar a sua autodefesa. Se o Bolsonaro der um golpe, inclusive independente do que dizia, independente do imperialismo, o imperialismo não apoia o golpe agora. Nem a maior parte da burguesia brasileira. Isso não quer dizer que eles não possam tentar dar um golpe. Né? Existem vários cenários e a gente não pode descartar nenhum desses cenários. Por isso é muito importante também, na manifesto, que a gente vai fazer nas próximas discussões, que a gente discute tudo de uma das características do polo, a independência de classe, uma democracia operária, e ter um debate sobre a autodefesa. Esse é um debate fundamental para nós. Fundamental. O grupo Bolsonaro começa a ultradireita, você não derrota em processo eleitoral. E nós não estamos ganhando aqui o regime. Nesse processo de eleição, nós do PSTU, nós vamos falar do processo. E é provável que há debate em relação a isso também, porque não vamos deixar que a classe fique exclusivamente vendo essas organizações apresentar essas medidas. Mas não é nem certo se vai ter eleição em nosso país. E a própria liberdade democrática foi colocada aqui, foi pela BIC, etc., mas até a classe do processo eleitoral. Inclusive, a própria BIC que a gente tem mais, mas eu vou fechar justamente para levar a casa a economia a filiais do país. Isso aí é só a classe de está acabando um pouco, tá? De DT. Então, eu acho que esse é o máximo. Está travando? Isso, está travando um pouquinho aí. Agora, vocês estão me ouvindo? Já, melhorou um pouquinho. Tá ainda travando? Quase 5, tá? Melhorou? Mas está ainda? A imagem não está aparecendo, a voz está melhor. Ouvindo? Eu estou com... Tá bom, então vamos... Então, eu acho que é um dos temas que a gente tem que fazer. E os reformistas hoje, eles sequer são como os
reformistas classes. Por exemplo, os reformistas faziam greve, os reformistas se organizavam nos SOS, os reformistas discutiam autodefesa. A diferença que a gente tinha é diferença estratégica. Hoje nem isso as organizações discutem. O próprio PSOL já discutiu no seu congresso, agora a majoritária, que é Lula no primeiro turno. Muito provável que eles reafirmem isso no congresso no próximo ano, no primeiro turno. O PSOL, como organização, foi expulsa do PT no debate que teve sobre a reforma da Previdência. E agora está no primeiro turno com o PT, criando a ilusão de que o Lula é o único que é capaz de... Então, só para que vocês entendam, o pessoal não vai estar na oposição, o pessoal vai estar no governo. Vai estar no governo com o PT. E imagina essa outra que está na oposição. Acho que essa é outra discussão também que a gente tem que travar. Outro elemento, eu acho que a gente tem que fazer muita propaganda revolucionária. Nós temos que fazer muita propaganda socialista. Acho que esse é o elemento que a classe trabalhadora está precisando, que o Agamenon colocou muito bem. O capitalismo faliu. Não tem mais alternativa dentro do capitalismo para nós. E isso a classe percebeu, sobretudo com a pandemia. O papel da conciliação das organizações é justamente fazer o inverso, é levar a classe a recuperar as suas ilusões na democracia burguesa. Essa é a tarefa. O PT destruiu praticamente toda uma nação. Falar de racismo estrutural, tem que falar o que é estrutura, mas ele de que o pessoal que a gente precisa fazer esse racismo intelectual. É óbvio que teve isso, mas o PT é o responsável pela desmoralização de uma parte expressiva, uma vanguarda que se formou enfrentando a ditadura militar, desmoralizando o corporativo deles. Então, não permitir que seja feito com essa juventude que está à frente dos processos. Nada das lutas são da juventude. Inclusive juventude operária também, estudantil. É justamente o setor com maior desaprovação do Bolsonaro, chega a 80% em juventude. E é responsabilidade nossa disputar com toda a desigualdade para que esse setor não seja uma política de conciliação de classe, que é criminosa, sobretudo no contexto como esse que a gente está vivendo em nosso país. Então é importante que a gente faça isso. Outra questão é o seguinte, em relação ao polo. Porque é o seguinte, o polo, a gente quer que para cá venham todas os militantes, organizações, movimentos, etc. e tal, que tenham isso que a gente já discutiu aqui. Mas o polo não substitui os partidos. Tá? O polo não substitui o nosso programa. Nós queremos construir um programa que a gente vai debater ainda, que apresente uma alternativa para o país. Mas o programa do PSTU não é o programa das correntes do pessoal que estão discutindo com a gente. Não vai ser o programa da Revolução Brasileira caso se incorpore. As organizações não têm seus programas. De maneira independente, inclusive, a diferença entre a gente vai permanecer aqui. É muito importante que a gente tenha clareza disso. O que a gente está querendo é apresentar uma alternativa em elementos que são comuns a gente. Mas isso, de maneira nenhuma, vão abrir mão das diferenças, inclusive estratégicas, que existem entre a gente, inclusive de análise de conjuntura, que é muito diferente entre a gente. É importante que a gente tenha clareza disso, que é de apresentar uma alternativa diante do que está aí. Nós não podemos deixar que a classe trabalhadora seja arrastada com um programa de conciliação de classe, com um projeto de conciliação de classe. E o elemento central, nem muito menos achar que vamos derrotar Bolsonaro com eleição. Tá? Esse é outro elemento. Eu acho que, no geral, é isso que eu acho que está colocado aí para a gente. E eu espero, mas é importante que vocês, eu não sei como é que está a dinâmica aí em Santa Catarina, mas eu acho que a tarefa principal agora é discutir o manifesto com os trabalhadores, discutir o manifesto com as organizações, erguer a cabeça, discutir uma alternativa, ir nos sindicatos, ir nos movimentos, ir nas organizações, fazer muito debate sobre isso, e a partir daí, dependendo da adesão que tiver ao manifesto, de tentar construir a coordenação. Tá? Mas a coordenação tem muito a ver com a dinâmica, entendeu? Para não criar algo que mais à frente pode gerar uma frustração.
Então, é muito importante isso, que vocês façam um debate com você, que façam um debate com a periferia política que está em torno de cada uma das organizações aqui, para que a gente possa construir uma coordenação, mas com um pouco mais de musculatura política. Acho que isso é muito importante. O Rio de Janeiro tem isso. O Rio de Janeiro foram centenas de adesões ao manifesto. Aqui no Maranhão também foi muita gente. Acho que foi mais de 100 de organizações importantes. Só rapidinho, Luiz. Dia 23 agora eu estou indo para o interior aqui do Maranhão. A gente vai discutir com o Mukibon, que é a organização quilombola mais importante do país. O Fóruns e Redes, que hoje é o movimento camponês mais importante aqui do Maranhão. E eles vão estar discutindo junto com os indígenas. E nós vamos aproveitar e vamos fazer uma discussão com eles, mas também muito importante colocar para as organizações que isso aqui também não é um polo para incorporar meramente as reivindicações dos trabalhadores. É importante dizer que o polo é para discutir a estratégia. Estratégia não é uma pauta de reivindicação. As organizações têm suas pautas de reivindicação. Nós podemos ajudar a impulsionar isso. Mas aqui o debate ele é um debate estratégico. Qual é a alternativa que nós temos para o país? É a que a Frente Popular apresenta? É a alternativa do Bolsonaro? Ou é uma alternativa socialista e revolucionária? Eu acho que é importante que os companheiros levem isso em consideração. E, por último, o tema do isolamento. Eu acho que é o seguinte... Teve uma pesquisa que saiu há alguns meses atrás, eu não sei se vocês acompanharam, sobre a questão do socialismo e capitalismo no mundo e no Brasil. Teve uma média no mundo, mais de 50% da população mundial que acha que o socialismo é melhor do que o capitalismo. No Brasil é mais. No Brasil parece que chega a 56%. Algo impressionante. É evidentemente que socialismo de maneira dispersa. As pessoas não têm essa compreensão que nós temos em relação a essa alternativa que nós queremos para o nosso país. Mas isso exige que a gente faça, que a gente ganhe. Porque isso significa que tem uma desilusão muito forte em relação ao capitalismo. Muito forte. Uma parte, inclusive, da juventude, que falei no início da minha fala aqui para vocês, que está, inclusive, tem uma parte da juventude que está cometendo suicídio. Que isso não é natural da nossa classe. A crise de 1929 era a burguesia que estava se suicidando. Hoje tem jovens da periferia, negros, inclusive, que estão cometendo suicídio. Isso tem a ver com a falta de perspectiva. A desilusão com o capitalismo, mas a falta de uma alternativa. E como se chegar a essa alternativa? Eu acho que essa é uma tarefa fundamental que está colocado para a gente. E como já escutou o meu tempo, eu fico por aqui e, muito, muito legal mesmo. Desculpem as pessoas que eu não toquei nos nomes, mas todas as intervenções foram muito importantes. Eu acho que aí dá para vocês tocar aí a construção de um polo que a gente está dando apenas os primeiros passos. Seria isso. Obrigado, Hertz. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje debatendo esse polo socialista e revolucionário, como o Hertz colocou, os primeiros passos, né? E a gente tem uma tarefa de apresentar inicialmente esse polo para vários setores do movimento sociais, populares, sindicais e para os inconformados e revoltosos contra esse sistema, militantes independentes, como o Walter Mar colocou, militantes que nós queremos achar, né? E a gente faz um chamado aí a começar a construir o polo estadualmente. Aqui a gente vê gente de Chapecó, Timbó, Blumenau, Florianópolis, Palhoça, Tubarão, Criciúma, Joinville, Itajaí, diferentes lugares aí na construção e na formação desse polo socialista e revolucionário. Então, a gente vai seguir os próximos passos, conversando com todas as correntes, grupamentos e militantes aí que estão na luta, e a gente faz um agradecimento hoje. Essa atividade é uma forma de divulgação, né? E a gente tem uma tarefa de divulgar ainda muito mais, né? Como o Hertz colocou, ter gana e ter vontade de apresentar esse programa e esse polo aí para vários ativistas, militantes, trabalhadores do país. Então, a gente agradece aí a participação de todos e a gente vai estar reestruturalizando aí esse polo estadualmente e nas cidades, tá? Então, boa noite a todos, bom descanso aí a todos que estão sofrendo aí. E sexta-feira é um dia que a gente descansar um pouco aí e fortalecer na luta. Valeu, Clausmar, Marcelo. Boa noite a todos. Isabel. Um prazer ter conhecido o Agamenon. Valeu. Valeu, Agamenon.
Valeu, Del. Engraçado você, né, Cosmar? Abraço, grande camarada Everson. Abraço, camarada. Valeu, Gamenon. Um abraço pro pessoal do Enluta aí, cara. Pô, tive aí. Muito legal isso. Vou deixar. Abração, Diego. Tava com saudade de você. Marcelo, Diego. Abraço, pessoal. Marcelo. Marcelão. Tchau, aí.